Queridos irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder estar compartilhando a palavra de Deus e também poder compartilhar sobre a obra missionária. Eu lembro quando eu era adolescente, participei de algumas conferências missionárias e quando o pastor ele fazia aquele apelo, olha, quem quer ser missionário, então eu estava lá. E eu gostava, sempre gostei de ouvir muitas histórias missionárias, né? E hoje não vai ser diferente. Eu tenho algumas histórias bem interessantes para contar para vocês aqui, conversar com vocês. Eu quero agradecer a vocês por essa rica oportunidade. Ali está a minha família, né? Minha família Rose, o pequeno Mateus. A Rose também é missionária, é teóloga, antropóloga também. E o nosso pequeno Mateus tem uma história bem interessante, porque quando nós já temos 26 anos de casado, eu e a Rose, e quando nós tínhamos 17 anos de casado, eu descobri que eu não poderia engravidá-la. E aí, nós trabalhávamos no Projeto Monagé, lá no Amazonas, juntamente com os índios. E eu conversei com a Rose, nós precisamos adotar uma criança, porque senão vai ser só nós dois ali, no final da nossa vida, nós precisamos ter uma criança. E Deus nos deu o Mateus. Mateus é indígena, de uma etnia chamada Baré, não é? E é uma bênção muito grande, Mateus. Mateus hoje está fazendo 9 anos, né? No último domingo foi minha esposa, e hoje é o Mateus. Dia 31 é o meu, então não esqueça, por favor, orem por mim, né? Então, Mateus, ele está fazendo hoje 9 anos, e Mateus tem uma história assim, muito linda, porque depois de 2 anos, quando nós o adotamos, nós percebemos algumas coisas, alguns traços, e aí nós fomos investigar e descobrimos que Mateus ele tem autismo. Então, assim, foi algo muito interessante para a gente e desafiador também, como pai e mãe, mas o índice de síndrome de Down, o índice de crianças com espectro autista no meio dos indígenas é altíssimo. Nós não temos hoje ideia de quantos são, mas nós sabemos que são muitos, devido a algumas pesquisas que nós fizemos com o Projeto Monagé. Então, assim, ore por nós, ore por essa família abençoada, família que Deus me deu, a esposa e o filho que Deus me deu. Então, para mim é uma bênção poder caminhar com eles. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Mesmo assentados, eu vou ler, eu gostaria somente que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler primeiro Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, e logo após eu vou ler Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, a partir do versículo 1 do mesmo capítulo. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vê onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria,
correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos engrandecer o Teu santo nome, nós queremos louvar o Teu santo nome, por Tua palavra que é viva, que é eficaz em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos como irmãos, como corpo de Cristo, como família do Senhor. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Apesar de nós, ó Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome através da leitura da palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém. É na Galileia, Ele quer ter um encontro com vocês. Há aqui uma mensagem angelical, por meio das mulheres, é um recado de Jesus dizendo: olha, vão para a Galileia, Ele quer se encontrar com vocês. Daí eles chegam, meus irmãos, no versículo 16, como nós observamos, o autor nos diz: seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Assim diz, Jesus mandou um recado dizendo: eu preciso ter um encontro com vocês, eu preciso ter uma conversa com vocês, eu preciso conversar com vocês porque se faz necessário. Eu já cumpri todas as coisas, eu estou vivo, estou indo para os céus e nós precisamos conversar. E algo assim que nos chama a atenção, obviamente, que Jesus marcou encontro com aqueles homens. E no versículo 17, nos diz assim: e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Nos versículos anteriores, ou seja, nos capítulos anteriores, também leremos que eles transformaram aquele momento em um momento de pressão. Um momento em que os discípulos se transformaram em homens temerosos. Temerosos nos seus corações. Um momento de pressão, onde que os discípulos se transformaram em homens com um coração que tinha medo. Mas havia um temor em seus corações. Então, quem chega para aquele encontro com Jesus na Galileia, com o Senhor, são homens temerosos e homens duvidosos em seus corações. E é justamente neste contexto, para este bando de temerosos e homens duvidosos, que curiosamente Jesus vai entregar a eles a grande comissão. Dizendo: é o seguinte, vocês vão pregar a todas as nações, e todas as nações devem ouvir a minha verdade. Eu queria que vocês guardassem este tema. Há um motivo, há um propósito e há uma missão. E o que me leva a pensar, e eu creio que isso é notório não só na minha vida, mas também na sua vida, que curiosamente Jesus vai entregar a grande comissão àqueles homens temerosos, e esses homens temerosos que vão participar da grande comissão. E o que me chama a atenção é que Jesus geralmente ele não chama os prontos, ele não chama os maduros. Ele frequentemente faz totalmente ao contrário da visão humana. E nós estamos nessa caminhada. E nós estamos sendo fortalecidos e amadurecidos em nossa caminhada. E nós estamos nessa caminhada, você está nessa caminhada, eu estou nessa caminhada. E nessa caminhada Jesus vai nos fortalecendo. Deus tem falado com você, meu irmão. Deus tem falado ao meu coração. Deus tem usado homens aqui nessa igreja, mulheres aqui nessa igreja, para falar ao seu coração. Em tantos momentos, e é na caminhada que Jesus nos fortalece, nos prepara, nos mostra o caminho onde nós devemos caminhar, nos amadurece e trata as mazelas dos nossos corações. E para que isso aconteça, é necessário estarmos nessa caminhada com Jesus. Jesus conversa com aqueles discípulos e eles chegam temerosos, duvidosos. Jesus então fala de maneira direta no versículo 18, dizendo assim: olha, Jesus se aproximando falou dizendo algo que chama a atenção nesse texto.
é que Jesus parece que enfatiza aqui, nas suas últimas palavras, 4 coisas extremamente importantes. Primeiro, ele fala que ele tem toda a autoridade. Segundo, ele diz, todas as nações devem ouvir. O terceiro, ele fala que nós devemos ensinar para que guardem todos os seus mandamentos. E o quarto e último, ele enfatiza que estará conosco todos os dias. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que toda a autoridade, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O poder faz algo acontecer. Quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, é interessante que a palavra usada aqui em muitos outros textos se refere ao que ele confere à igreja, né, que é o poder. Outra palavra que anda de mão dada é a autoridade. E nós precisamos entender que Deus derramou toda a autoridade no céu e na terra. E também derramou esse poder, essa autoridade que confere à sua igreja aqui na terra. E quando nós pensamos a respeito disso, nós precisamos entender qual é o nosso papel principal aqui na terra. Nas minhas andanças, eu fui, como o reverendo falou aqui, eu fui durante 6 anos pastor na Colômbia. E foi um campo assim extremamente desafiador. Consegui conhecer algumas pessoas que eram perseguidas pelas Farc. Eu fui numa cidade chamada Medellín, onde que ainda existe o cartel de Pablo Escobar. E me convidaram para uma conferência missionária, onde que juntaram várias igrejas. E eu aceitei o convite, e algumas pessoas da minha igreja falaram bem assim, pastor, o senhor vai para essa região? Eu disse, eu vou lá, que fui convidado para pregar o evangelho. E uma irmã muito amada chegou para mim e falou assim, pastor, olha, essa região, ela participa da zona vermelha. Aí eu, sem entender absolutamente nada, perguntei, como assim? Não, essa região é uma região que participa da zona vermelha porque é uma região perseguida. Lá sequestram pastores e missionários estrangeiros, pastor. Aí eu falei bem assim, mas eu tenho que ir. Já firmei o compromisso lá. E aí eu fui, passei 15 dias nessa região. E foi interessante que eu fui com mais 2 presbíteros e um pastor coreano. E coreano, obviamente, ninguém conhece coreano, né, por causa dos olhos, né? E nós fomos nos hospedar. E logo quando nós chegamos, tem aquela ficha que pergunta o que é que você é, o que é que você vai fazer aqui, tal. E aí eu fiquei na dúvida se eu colocava pastor, se eu colocava antropólogo pesquisador, pastor religioso, e aí como é que vai fazer? E quando eu estava pensando ali e conversando com a moça que estava à minha frente, chegaram 2 homens por trás dela, e eles falando em espanhol, eles perguntaram àquela moça, quem são esses? O que é que estão fazendo aqui? E ali eu comecei a pensar realmente o que é que eu ia escrever ali, se eu ia escrever pastor antropólogo. E acabei escrevendo antropólogo. E a nossa ideia era passarmos uma semana nessa cidade. Nós só conseguimos passar 2 dias, porque onde que nós estávamos, éramos observados e perseguidos. Pessoas perguntavam para a gente, o que é que vocês vieram fazer aqui? E daí eu falei bem assim, por questões de segurança, irmãos, nós precisamos ir embora. E aí nós fomos para uma igreja, onde que nós começávamos o nosso primeiro dia de conferência. E quando chegando lá, tivemos reuniões com alguns irmãos que queriam, obviamente, ajuda nossa, de missionários, de pastores, e veio alguns irmãos de uma turma, assim, umas 10 pessoas, e queriam conversar comigo, falando bem assim, pastor, nós precisamos de pastores e missionários aqui, porque nós precisamos ser pastoreados. Eu perguntei onde que está o seu pastor, onde está seu líder, e eles começaram a contar a história. Era de uma igreja quadrangular, e nessa igreja quadrangular, um certo domingo, o pastor estava pregando. Ele começou a falar algumas coisas contrárias às Farc, à guerrilha. E tinha um homem muito bem vestido. O homem levantou-se e quando voltou com 4 pessoas a mais, armados, e mataram aquele pastor na hora do culto. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, nós não temos
a noção do que é viver em um contexto de perseguição. E aquilo ali me abalou de uma maneira em que eu fiquei pensando assim, quantas pessoas estão dando as suas vidas para pregar o Evangelho. E nós fomos onde que iríamos terminar a conferência missionária, e quando chegou lá, uma igreja tinha mais de 450 membros, e tinha um homem logo na porta, e quando cheguei lá, eu perguntei ao pastor quem era e que algumas pessoas se eu precisava me preocupar ou não. Aí ele falou bem assim, pastor, está vendo aquele dali que está muito bem vestido na porta? Aquele homem dali, ele é guerrilheiro, ele só veio aqui só para observar o senhor. Eu perguntei a ele bem assim, eu preciso ter medo disso? Ele, não, pastor, não precisa ter medo não, só prega o Evangelho, só prega a palavra. E eu preguei, e logo quando terminou o culto, eu fui em direção àquele homem saiu, correndo, obviamente não queria falar comigo, e em todo momento nós éramos observados. Mas o que é que tem a ver isso que nós estamos lendo com essa história missionária, história de perseguição, história em que nós precisamos entender como levar o Evangelho? Irmãos, Deus nos deu a autoridade de pregar o Evangelho. Se nós sairmos daqui, ou para qualquer outro lugar do país, nós estamos indo na autoridade que existe no nome de Jesus. Essa igreja está aqui com 47 anos, com a autoridade que existe no nome de Jesus. E nós precisamos pregar o Evangelho, independente do contexto que nós estejamos, mas nós precisamos pregar o Evangelho. Quando nós nos propomos a sair daqui e pregar que seja em Ribeira, entre os indígenas, entre aos membros das Farc, onde nós estamos ou qualquer outro lugar, o missionário sempre precisa ter a ideia que ele é o mensageiro de Deus, que ele está ali e que pessoas estão orando por eles e que igrejas parceiras estão caminhando com ele e que pessoas estão orando por ele. Eu sempre tenho sido convidado para pregar na reunião da SAF, online, e a última vez foi há uns 20 dias atrás, e foi interessante que se existe um ministério para orar na nossa igreja, essas mulheres da SAF. Porque 4 horas da manhã estava conectada 230 pessoas. Eu disse, minha irmã Ana Maria, que Deus abençoe vocês, porque nós precisamos de oração. Nós precisamos de orar. A obra missionária precisa de oração. E quando nós lemos esse versículo, Jesus aproximou-se e falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Já no versículo 19, nos fala bem assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, toda autoridade. O segundo, todas as nações. Fica claro aqui que Jesus, ele resolve lembrar aos seus discípulos, naquela sua última conversa, que Deus possui um desejo. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Fica claro que Jesus aqui, ele resolve lembrar que naquela última conversa Deus possui o desejo. E o desejo de Deus estava sendo anunciado desde o Antigo Testamento, a ser conhecido em todas as nações, povos, línguas, tribos, famílias, ilhas. Nós lemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que há uma mistura, né? Alguns falam ilhas, outros falam famílias, porque na realidade é assim, o que eu creio que nós vamos pregar, vamos continuar pregando até por gerações, se assim for a vontade do Senhor. E Cristo aqui relembra aos seus discípulos esse desejo, que essa toda autoridade que foi dada a ele chama a igreja para agir na sua autoridade. Há um motivo, há um propósito e uma missão. Deus deseja ser conhecido em todas as nações.
E quando Jesus fala a respeito de ir e fazer discípulos em todas as nações, eu creio, se eu estivesse naquele local, ou qualquer um de vocês estivesse aqui, nós teríamos os mesmos sentimentos que aqueles irmãos tiveram. Nós talvez conversaríamos com alguns e falaríamos assim, olha, o negócio é difícil. Pregar para todas as nações é difícil. Como é que nós vamos fazer isso? Mas nós precisamos entender que é por isso que a palavra de Deus, que nós vemos que o Evangelho não é a igreja, mas o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E o Evangelho ele é supracultural, porque ele explica a cultura humana e não ao contrário, ele é contracultural, porque ele bate em nossa vida, nos confronta na nossa história e transforma o nosso coração. Então, esse evangelho, que é o Senhor Jesus, ele foi preparado para ser levado a todas as nações. Ele foi desenhado por Deus para ser conhecido a todas as nações. Aí cabe a cada um, com o chamado de Deus, fazê-lo conhecido. Eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado. Missionário, ele não é diferente ou não é melhor porque ele está lá em outra nação. Muito pelo contrário. Sabe qual a diferença, muitas vezes, entre nós, missionários, que estamos lá no campo, lá na frente de batalha? É a obediência. Talvez alguns aqui tenham chamado, mas ainda não obedeceu. Chamado para ir todas as nações. Algo que eu sempre falo, nós temos filhos. Quem tem filhos aqui, levante sua mão. A grande maioria. Deixa eu falar uma coisa a vocês, meus irmãos. O filho que você tem hoje, ele não é seu, ele é do Senhor. A minha oração é que Deus levante o seu filho para ir a todas as nações pregar o Evangelho. Vendo aquela moça, aquele rapaz, que você cuida toda uma vida, aquela mocinha linda, uma princesa, aquele príncipe, ele não é seu, ele é do Senhor. Já imaginou aquela princesa tão delicada, com aquele amor que você tem, que cuida tanto, em um país perseguido? Eu conheci uma missionária que ela trabalhava no Iraque. E eu fiquei impressionado com aquela mulher. Gente, todos nós temos um chamado. Eu falei para ela, eu não tenho esse chamado para ir para um país perseguido. Ela falou, pastor Francisco, uma vez eu estava tomando café e uma bomba explodiu bem na esquina da minha casa. Eu falei, mas como é isso? Ela falou bem assim, pastor, eu só faço obedecer. E Deus me livra de todas as coisas. Eu falei bem assim, eu não consigo imaginar como é que é isso. Não, reverendo, eu não consigo imaginar como é que é isso. Você está em um contexto onde que você, a qualquer momento, pode morrer. A realidade é essa. Então, assim, lembra nossos filhos? Eu gostaria que você orasse por o seu filho. Dizer bem assim, Deus, estão aqui meus filhos. Faça de acordo com a tua vontade. Não é difícil? É muito fácil a gente orar pelo missionário. Olha, Senhor, abençoa o missionário. Abençoa aquela família que está lá em Ribeira. Não é? Olha, a missionária Rosa ela tem uma enfermidade parecida com fibromialgia. Né? Ela toma medicação todo mês. Minha esposa toma medicação todo mês. É um tipo de reumatismo muito raro. E assim, os missionários, a gente fica falando, os missionários só têm doenças raras. Não tem doença assim. Fraquinha não, só tem doença difícil, né? Lá em casa, é minha esposa que tem esse reumatismo, meu filho que é autista, tem toda uma questão, e eu ali que no último dia 18, irmãos, eu tive um infarto, fui parar no hospital, passei 4 dias no hospital, e aí eu pensei bem assim, olha, eu imaginei na fila, cada um tem uma senha aqui, todo mundo concorda comigo, né? E aí, no quarto do hospital, só somos nós 3 lá, minha esposa não poderia ir, né, ficar comigo no hospital. E naquele quarto do hospital, eu sozinho com Deus, dizendo bem assim, Deus, pega a minha senha, coloca outra aí na minha frente, por favor.
Não quero ir agora, Deus. Eu tenho 1 ano e meio aqui em Ribeira, Senhor. E aí eu imagino assim, Deus olhando para mim assim, eu vou ter misericórdia de você, vou passar outro na sua frente, né? Não sei se passou, mas só sei que eu estou aqui para contar a história, né? Essa é a verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos levar a todas as nações. E o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos assim, como é que eu vou sair, como é que eu vou falar? Abra sua boca e Deus usa você. Abra sua boca. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Toda autoridade, todas as nações. E aí no versículo 20, nós encontramos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro lugar, toda autoridade. Segundo lugar, todas as nações. Terceiro lugar, todas as coisas, todos os mandamentos. Aqui, Jesus diz de uma maneira muito clara que nós devemos chegar a todas as nações. Não apenas para chegar. E não há nenhuma realização final missionária em chegar em todas as nações. Não é para isso que fomos chamados. Nós somos chamados para ensinar as nações. Nós chegamos às nações, se nós não ensinamos, nós não estamos cumprindo a missão. E há uma frase do reverendo Ronaldo, que ele diz assim, olha, missão não é só ir, missão não é chegar, a missão não é ficar, a missão não é se envolver, a missão é ensinar. E no versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer discípulos. E no versículo 20, complementando, ele fala bem assim, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas. E esse é um mandamento de Deus, ensinando a guardar todas as coisas. E um dos escritos de John Stott, ele diz que os 3 ensinamentos mais enfatizados pelo Senhor Jesus são, primeiro, amar a Deus, segundo, amar o próximo e terceiro, fazer discípulos. E nós bem sabemos, todo líder aqui bem sabe, que o que dá mais trabalho em uma igreja é fazer discípulos. Em que você caminha com a pessoa, em que você discipula a pessoa, no meio do caminho ela desiste, ou até mesmo no final lá, ela desiste. Então, fazer discípulos dá trabalho. E eu creio que esse é o chamado, amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulo, ensinando a guardar todas as coisas. Deus nos ensinou muitas coisas. E esses ensinos foram dados aos discípulos e precisam agora ser reproduzidos. O ensino, a palavra-chave é ensinando a guardar todas as coisas. E nós temos a função de ensino, irmãos. A igreja tem a função do ensino. O missionário tem a função do ensino lá no campo missionário. Agora sim, toda autoridade, todas as nações, todos os mandamentos e todos os dias. O que nós temos, quando muitas vezes nós lemos a Bíblia, de uma maneira muitas vezes distanciada, nós somos limitados, obviamente, ao tempo, ao contexto da própria história. Mas se estivéssemos entre aqueles 11 discípulos que se encontraram com Jesus na Galileia, e Jesus está vivo, e eles estavam temerosos e duvidosos, e Jesus chega para eles e fala bem assim, olha, o meu mandamento é o seguinte, vocês vão sair e vão fazer discípulos de todas as nações. 11 homens simples, 11 homens limitados, enraizados naquela terra, dependente de Jesus, conflitantes entre eles, temerosos e com os corações duvidosos de fé. E Jesus disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou usar vocês e o mandamento é esse, são todas as nações. Para que vocês entendam o contexto desta palavra para aqueles homens é o seguinte, como é o nome desse bairro aqui? Lindéia. Pronto. Jesus nos fala bem assim, olha, a responsabilidade para a igreja presbiteriana de Lindéia é evangelizar esse bairro aqui. Se nós formos olhar, obviamente, é um desafio grande, porque o bairro é grande. E aqui somos uma igreja. Não, mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando para a igreja presbiteriana de Lindéia que não é somente o bairro de Lindéia. É BH.
Não, não é só BH, não. É Minas Gerais. Então, o desafio ele vai continuando, aumentando. Não, não é somente Minas Gerais. É o Brasil. Aí nós poderíamos pensar, realmente, a missão é quase impossível. É o Brasil. Espere, não. Igreja Presbiteriana Lindéia não é somente o Brasil. São todas as nações. E foi justamente isso que aqueles homens entenderam. Olha, está muito difícil. Irmãos, essa palavra de Jesus foi assim, pesada para aquele momento, foi um mandamento pesado demais, como isso pode acontecer, a missão é impossível. Não é assim que a gente se sente? A gente costuma dizer que missionário no campo, ele faz assim, é igual assim, Bombril, 1001 utilidades. Porque lá nós não temos nada, nós chegamos, não temos nada. Nós precisamos começar do zero tudo. E o desafio é esse, é pregar a todas as nações. Toda autoridade, todas as nações, todos os mandamentos. E por último, Jesus fala bem assim, e eis que estou convosco, o que, irmãos? Todos os dias, até a consumação do século. Confesso a você que todas as vezes que eu leio isso, eu fico arrepiado. É assim que dá certo. Vocês jamais estarão sozinhos. E ao caminhar comigo, vocês jamais serão os mesmos. Esses todos os dias, o Senhor Jesus possui duas características interessantes. Primeira característica é que nós nunca, irmão, estaremos sozinhos. E ao caminhar com Jesus, nós nunca mais seremos os mesmos, estaremos sendo transformados dia após dia. Por isso que dá certo. Por isso que os nossos projetos dão certo quando são apresentados ao Senhor, porque Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. É por isso que nossos projetos, quando nós colocamos diante de Deus, eles dão certo. E Jesus, assim, chega para aqueles homens, coloca esse peso da responsabilidade, daquela tacada pastoral, e fala bem assim, olha, a coisa não está difícil, quando vocês olharem para frente, ver que esses campos são tão grandes, que humanamente é impossível nós chegarmos lá, vocês não se preocupem, porque eu estarei com vocês todos os dias. E esse todos os dias, irmãos, é forte demais para a sua igreja. Logo depois vem um Consolador, o Espírito Santo, cai sobre a igreja, Jesus está conosco todos os dias, nós não estamos sozinhos. Se de fato, irmãos, nós crescemos, nós não teríamos ansiedade no dia de amanhã. Nós cremos, muitas vezes, parcialmente. Se de fato nós crescemos, que nós não estamos sozinhos, nós não teríamos ansiedade quanto ao amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã, Jesus já está nos esperando lá. Jesus já está nos esperando. Se de fato nós crescemos, a maior arma contra a ansiedade é a nossa fé. E no momento que a gente crê de fato que nós não estamos sozinhos, o nosso coração se apazigua, o nosso coração fica tranquilo, porque nós temos a certeza que Jesus está conosco. E em segundo lugar, para que isso aconteça, a experiência transformadora do envio do Senhor Jesus precisa ser primeiramente uma experiência de transformação do nosso coração. Porque essas verdades pelas quais nós falamos e nós pregamos e nós ouvimos, se elas primeiramente não forem transformadas no meu ou no seu coração, isso é somente um teatro, é somente uma encenação. Não vai passar disso. Mas se essas verdades caem em nossa alma, e a minha alma, e passamos a crer mais, descansar mais no Senhor, caminhar mais com o Senhor, Deus terá seu desejo cumprido e será conhecido entre todas as nações. E essa caminhada é um privilégio. Ele poderia ter chamado qualquer um de nós que estamos aqui. Qualquer um. Qualquer pessoa para fazer a mesma coisa que eu faço, que você faz. E detalhe,
pode, inclusive, fazer bem melhor o que nós estamos fazendo. Eu ouvindo vocês tocando aqui, muito bonito, né, cantando, louvando ao Senhor, mas Deus poderia ter usado outras pessoas para cantar melhor, para tocar melhor do que aqueles que estão aqui. Deus poderia muito bem trazer você aqui, diante da sua realidade, do seu contexto, do seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde quer que seja. Poderia ter escolhido outra pessoa muito bem mais capacitada do que você. Inclusive, poderia até colocar um... Vocês amam o pastor de vocês? Amam? Amém? Mas Deus poderia colocar uma outra pessoa muito mais capacitada do que ele aqui. Mas Deus escolheu vocês. Deus me escolheu. E é nessa caminhada que Deus vai transformando nosso coração, vai moldando nosso coração e vai falando ao nosso coração. Deus marcou encontro com aqueles discípulos e marcou encontro também conosco. Em nome de Jesus. Deixa eu falar algo aqui a respeito, rapidamente, a respeito do Projeto Fronteira. O Uruguai, hoje, ele é o país menos evangelizado da América do Sul. Menos evangelizado. É um país, assim, extremamente secularizado. Lá é liberada a maconha, é liberado casamento entre homossexuais, a adoção de pessoas homoafetivas. Ou seja, é um país, assim, que passa por uma situação em que é necessário o evangelho. Em Rivera, eu fiz uma pesquisa, um mapeamento, mapeei a cidade de Rivera, tem aproximadamente 78 mil habitantes, e encontrei 37 denominações. 37 denominações. Dentro dessas 37 denominações, somente 5, assim, de igrejas conhecidas. E algo que me chamou a atenção é porque há um movimento pentecostal e neopentecostal muito forte na cidade de Rivera. Então, assim, foram 5 denominações, 18 igrejas pentecostais, 14 neopentecostais e 5 tradicionais. A Igreja Batista da Convenção do Sul, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Nacional Brasileira presente lá, Igreja Batista Livre e uma igreja presbiteriana reformada ortodoxa. Conheci o pastor, conversei com o pastor. Lá não existe Natal, não existe dia santo. Todo dia santo eles transformam em dia de turismo ou dia da família. E aí, quando falaram que não existe Natal, nós passamos o Natal lá, eu e minha família, e nós observamos, realmente não há manifestação nenhuma. O Uruguai é um pessoal, são pessoas assim, extremamente fechadas para o Evangelho. Não é? Então, assim, quando pensamos a respeito disso, e o último censo é que existe 6,2% de evangélicos, que também possuem a maior percentual de não religiosos, são 25,2%. Né? Dentre os evangélicos, a maioria é de pentecostais e neopentecostais. E uma parte significativa se rendeu ao liberalismo teológico, aquilo que nós estávamos conversando, reverendo. Muitos dos casos que nós podemos destacar aqui, lá é a igreja metodista anglicana, né? Também passa por essa situação. Então, assim, estamos lá há 1 ano e meio, já conseguimos, pela graça do Senhor, 5 famílias estão sendo pastoreadas. A nossa ideia, quando eu voltar dessa viagem, é nós começarmos as reuniões do nosso apartamento, para então, o ano que vem, nós conseguirmos alugar um espaço para termos a nossa igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, presente em Rivera. Não é? Ore por nós, porque muitas vezes nós temos um preparo, experiências missionárias, mas nós precisamos, assim, entender o contexto que nós vivemos para pregar o Evangelho. Eu moro no centro da cidade, eu moro num prédio, no 6º andar, e Rivera, ela tem muitas montanhas. E um dia estava
E aí eu vou terminar com essa história aqui. Um dia eu estava na minha casa, na minha varanda, e eu olhei, e lá em cima tinha uma montanhazinha assim, e tem uma escada. E eu fiquei incomodado para ir até aquela escada e orar pela cidade. Eu disse, eu vou fazer esse negócio. Saí, fui para lá. Cheguei lá, irmãos, uma escada longa, tinha umas 10 pessoas, tudo fumando maconha. E aí, cheguei, ele disse, eu vou orar, eu não vou. Presbiteriano, né? Essa coisa de presbiteriano, orar assim. Mas eu vou orar. Aí cheguei, passei por eles. Cheguei mais na frente. Aí orei, e orei em voz alta. Orei em espanhol. Porque eu queria que eles entendessem. Apesar de que lá na fronteira eles falam português e o espanhol. E eu falei orando pela cidade, que Deus salvasse aquela cidade e tal. E quando eu terminei, aí 2 deles vieram conversar comigo. O senhor estava orando pela cidade, estava orando por Ribeira. Ah, eu queria que o senhor orasse por nós. Eu disse, eu oro por vocês, mas o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fumando maconha. Fumando maconha? Mas por que vocês usam? Porque nós somos dependentes, tudo. Aí um falou lá bem assim, eu queria que o senhor orasse pelos maconheiros da cidade de Ribeira. Aí eu falei, eu vou orar por vocês. Cheguei no meio deles, todos eles levantaram, apagaram o cigarro, podre. Nossa, Deus podre. Jogaram lá. E eu comecei a orar, Deus, abençoe esse povo de Ribeira, como eu estava orando ali. Deus, e abençoe esses maconheiros aqui também. Em nome de Jesus, salve esse povo. Em nome de Jesus. E quando terminei a oração, 2 vieram conversar. Até hoje eu tenho um contato com um. E quando nós pensamos que o Brasil está assim conversando para liberar as drogas, se vocês conhecerem a realidade de Ribeira, onde que a droga é totalmente liberada, e vocês começam a conhecer a realidade de cada família destruída por causa da droga, eu creio que os nossos governantes deveriam pensar assim 10 vezes antes de liberar esse tipo de coisa, porque a droga realmente destrói. Eu acompanho um caso, irmãos, assim, triste, em que o rapaz de 18 anos vende tudo dentro de casa. Os pais não têm mais controle. Ele é preso, ele é solto por causa da liberação das drogas. Ore por nós, ore por esse projeto, ore por minha família, ore por nossa saúde. E assim, eu quero agradecer a vocês por essa rica oportunidade de estar aqui, pregando a palavra do Senhor e falando um pouco da nossa realidade em Ribeira. Que Deus nos abençoe. E o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Reverendo.